Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E o Vasco está perto de vender sua SAF para o enteado de Leila Pereira. Marcos Lamacchia tem negociações avançadas e foi o próprio Pedrinho, presidente do Vasco, quem confirmou em entrevista nessa segunda-feira. Pedrinho afirmou, abre aspas, estamos numa etapa muito importante. Não posso dar data, mas num caminho interessante. A busca foi por um investidor sério, com credibilidade, para que o Vasco se torne um clube estruturado pelo resto da sua vida. Pedrinho demonstrou nesse trecho da entrevista muita preocupação em não vender para o primeiro interessado para não correr o risco de sofrer como sofreu em relação a 777, que foi a falência. Para completar, registrar o momento em que o Pedrinho admite tratativas avançadas com Marcos Lamacchia. Abre aspas, o que a gente quer é que o Vasco nunca mais atrase salário, o que nunca aconteceu na minha gestão, além de estruturar todos os setores com investimento. É um passo importante que o Vasco está próximo de dar. Vale a lembrança de que hoje o Cruz Maltino tem só 30% das ações da SAF. São 31% pertencendo à 777, que acabou se tornando a ACAP, e outros 39% que estão em litígio. Dessa maneira, e com a concordância, com o aval da 777 e da ACAP, a tendência é que ainda no primeiro semestre de 2026, o Vasco passe a ser da família de José Roberto Lamacchia, o dono da Crefisa, marido da Leila Pereira e pai do Marcos Lamacchia. E você, torcedor vascaíno, qual o seu grau de otimismo com essa negociação que promete aportar 2 bilhões de reais nos próximos anos, 1 bilhão para pagamento de dívidas e outro bilhão para investimento em departamento de futebol e melhorias numa série de questões ligadas ao clube? Bom, meus amigos, tivemos hoje o sorteio da Copa do Brasil. Está definido que o Vasco vai enfrentar a equipe do Paysandu na quinta fase, da Copa do Brasil. Jogo de ida em Belém do Pará, jogo de volta em São Januário. O Vasco tem a obrigação de se classificar, O Paysandu está na Série C do Campeonato Brasileiro. Apesar de ser um clube muito tradicional no norte do país, o Vasco tem a obrigação de conseguir essa classificação para a quinta fase. E bom, após o sorteio da Copa do Brasil, o presidente Pedrinho, que estava lá representando o Vasco da Gama, concedeu entrevista ali aos jornalistas presentes. E ele falou sobre 2 pontos muito importantes. Primeiro eu vou colocar aqui sobre a venda da SAF. O Pedrinho confirmou que é um passo importante que o Vasco está próximo de dar. Ou seja, ele confirmou que a venda da SAF está próxima de acontecer. Não falou o nome de quem vai comprar, não falou quem é o investidor, é claro, essas informações são sigilosas, apesar de a imprensa, todo mundo meio que cravar que é o Marcos Lamacchia, o filho do dono da Crefisa, mas é claro que o Pedrinho não ia confirmar quem é esse comprador, e ele disse que as conversas estão ali num caminho interessante para acontecer essa venda. Confira o que disse o Pedrinho. Com relação ao investidor que você perguntou, a gente está numa etapa muito importante, não posso dar data, não posso dar nome, mas está num caminho interessante, que eu preciso de toda a cautela para construir e estruturar o contrato. Vocês têm um exemplo claro do que foi com o antigo sócio, até por isso uma busca por um investidor sério, de credibilidade, de conhecimento de todos, para que o Vasco se torne, usar uma palavra sensata aqui, um clube estruturado pelo resto da sua vida. Porque quando se fala em SAF, se fala, obviamente, numa transição de uma associação para um clube empresa, as pessoas pegam um modelo de um clube que foi vitorioso de forma imediata e de repente isso não é o ideal para uma estabilidade do clube. O que a gente quer é que o Vasco nunca mais seja cogitado como um clube que não paga salário, que na minha gestão isso não aconteceu e não vai acontecer. Então é um clube estruturado pelo resto da sua existência e, consequentemente, fortalecendo todos os setores estruturais, contratações, investimentos. É um passo importante que o Vasco está próximo de dar, mas não tem como eu cravar quando vai ser, se vai ser daqui a um mês, daqui a uma semana, daqui a um ano, para não criar nenhum tipo de expectativa.
Pedrinho também falou sobre a reeleição, né? Esse ano é um ano de eleição no Vasco da Gama e o Pedrinho disse que ano de eleição sempre foi um ano muito complicado, né, de se viver em São Januário. E ele falou sobre essa possível reeleição, deixou ali meio que entreaberto, né? Não confirmou e nem disse que não vem. Enfim, deixou ali entreaberto essa possibilidade de vir ou não como candidato. Acho que até a eleição muita coisa vai acontecer, né? Principalmente com essa questão da SAF, mas confiro o que disse o Pedrinho. Mas a gente vai conduzindo, então para início é isso, mas é lógico que a gente quer carimbar sempre uma competição com o título. A minha candidatura eu não vou falar agora sobre isso. O ano de eleição eu falei isso, não sei se falei para vocês ou se eu falei internamente. É um ano que sempre foi muito complicado em São Januário de se viver. Por isso que eu nem toco muito no assunto para não levar isso para o estádio. Me incomoda muito hoje eu sendo situação... E nunca fui oposição, para ficar claro, sempre participei apoiando outro candidato, mas nunca fiz oposição, que é uma palavra que para mim teria que mudar, né? Porque se todo mundo quer o bem do Vasco, mas é um ano complicado que eu sempre tenho muito cuidado, porque eu não sei quantos infiltrados podem estar ali na arquibancada para inflamar de forma negativa. Mas... Então tá aí, eu achei bem lúcida, né, a entrevista do Pedrinho. Eu acho que é uma coisa que ele evoluiu bastante, de conseguir se comunicar um pouco melhor. Antes ele estava se comunicando, a mensagem que ele tentava passar ao torcedor, o torcedor estava entendendo de uma outra forma. Acho que agora essa relação tá mais clara, tá mais tranquila. E, enfim, tomara que as coisas caminhem realmente para um desfecho positivo em tudo, né? Que a venda seja bem sucedida, para um investidor de muita responsabilidade e que o Vasco possa voltar aos caminhos do sucesso. Bom, para encerrar esse vídeo aqui, uma menção rapidinha a Dimitri Payet. Ele anunciou nesse final de semana a sua aposentadoria do futebol. Não vai jogar mais futebol de forma profissional. Ou seja, o último clube da carreira de Dimitri Payet foi o Vasco da Gama. Interessante, né? O Payet, que foi importante aqui no Vasco em 2023, ajudou o Vasco a se livrar do rebaixamento. Eu acho que o torcedor do Vasco tem, de certa forma, um carinho pelo craque francês. É isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante. Se inscreva. Até a próxima. Fui!